Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do canal Douglas Lima. Tudo tranquilo com vocês, pessoal? E espero que sim, galera. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre um lançamento da Samsung de um aparelho intermediário, na verdade um aparelho de entrada, o A06. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse aparelho. Se é um aparelho bom, se as pessoas que não tiver com tanta condição de comprar um aparelho com preço mais elevado, se esse aparelho vai atender, tá certo, pessoal? No meu ponto de vista, na minha concepção, baseando nas configurações do aparelho, tá certo, pessoal? Então é isso, gostando do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, habilita a opção todas para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E sem estender demais, vamos conversar um pouco sobre o A06. Bora pro vídeo, pessoal. Então, galera, esse aparelho a Samsung lançou nesse mês, né? Lançou no início do mês. Eu não lembro exatamente o dia, mas ele lançou nesse mês. Um aparelho que chegou custando R$900, 899. E diga-se de passagem que as configurações do aparelho, até pelo valor do aparelho em si, até me surpreendeu, viu, pessoal? Tá? É um aparelho grande, tá? Um aparelho que, pelas especificações que eu pesquisei e por alguns vídeos que eu vi, é um aparelho que tem 6,7 polegadas, quase 6,8 polegadas. É um aparelho grande. É um aparelho que tem uma tela IPS, ela não é OLED, né? Mas quem já usou o aparelho falou que é razoável. As imagens ficam legal, é razoável. O aparelho dá para usar em dias muito ensolarado, embaixo do sol dá para usar tranquilo, tá? É um aparelho que vem equipado com um chipset da MediaTek, o Helio G85, que já é um chipset que já está um pouquinho... ele já passou daquela parte de adolescente, já está indo mais para uma parte adulta, madura, né? É um chipset já de uns 4 anos atrás, aí mais ou menos. Tá? É um chipset que ele roda rodando 2 núcleos de desempenho e 6 núcleos de economia, né? Ele roda em 2,0 GHz em 2 núcleos e 1,8 GHz em 6 núcleos, tá? Ele é 4G esse aparelho, né? Até porque eu acho que não tem tanta necessidade no momento o 5G, porque não é em todo o Brasil que a pessoa vai ter o acesso ao 5G, né? É um aparelho que ele vem com o Android 14, com o One UI 6, tá? E sim, pessoal, é a One UI normal, não é a Core, tá? E eu vou explicar o porquê que eu dei ênfase a esse item, né? A essa interface da Samsung, tá? Mas vamos lá. Ele tem 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, poderia ser 6. Parece, eu não tenho muita certeza, mas parece que ele tem uma outra versão. Agora eu não sei se é uma versão de 6 GB ou uma versão de 3 GB. Creio que é uma versão de 3 GB, porque eu li em alguns lugares que a Samsung lançou 2 versões desse aparelho. Aqui no Brasil lançou somente essa versão de 128 GB, mas tem uma versão de 64 GB. Então, pelo armazenamento de 64 GB, é de duas uma. Ou ele vai compartilhar os 4 GB de RAM também, ou vai ser 3 GB, que é o mais provável que seja, tá certo? Ele tem o Bluetooth 5.3, tem
conector de fone de ouvido. Então é um aparelho interessante, tá, pessoal? Agora, da mesma forma que eu falei naquele vídeo que eu postei falando sobre as configurações de um aparelho, as configurações ideal de um aparelho para o deficiente visual, que eu dei muita ênfase em 6 GB de RAM e 8 GB de espaço, tá? E 8 GB de 6 e 8 GB de RAM foi a ênfase que eu dei. E sim, a minha ideia continua sendo a mesma, tá? Mas quando nós se deparamos com um aparelho desse preço, com essas configurações, claro, nós temos que lembrar, tá, pessoal? É um aparelho de entrada, é um aparelho que as câmeras deles não vai ser aquelas câmeras excelentes, é uma câmera de 50 megapixels, a principal, a frontal, ele tem 8 megapixels, né? Eu não lembro exatamente qual que é a abertura F, mas depois eu vou dar uma pesquisada e eu deixo aí na descrição do vídeo detalhado para vocês as especificações dele, certinho, tá certo? Ele tem três câmeras, 2 na traseira e uma na frontal, tá certo, pessoal? Agora vamos falar se esse aparelho, através dessas configurações e pela experiência que eu tenho com aparelhos desse tipo, como que o Talkback, no meu ponto de vista, vai rodar nesse aparelho, tá? Bom, vamos lá. Todo aparelho, quando você compra, o Talkback vai rodar muito bem, tá? Ele vai sim ter alguns engasgos? Vai. Por quê? Além de ser 4 GB de RAM, tem o chipset que é um chipset de entrada, tá? Esse Helio G85, ele é um chipset de entrada da MediaTek. E como eu falei alguns instantes atrás, é um chipset de 4 anos atrás. Ele foi lançado, se eu não estiver enganado, em agosto de 2020, tá? Então ele já tem aí uma caminhada aí já, tá? Então por esses motivos o aparelho pode sim sofrer alguns engasgos na interface ali. Pode em algum aplicativo ele não segurar tanto o aplicativo, reiniciar o aplicativo na hora que você deixa ele em segundo plano, tá? Mas eu penso que para aquelas pessoas com deficiência que não são tão exigentes e que não trabalha com fotografia, não trabalha com... obrigado. Meu relógio ali terminou de carregar. Não trabalha com edição de vídeo, não trabalha com conteúdos. Só que é um aparelho mesmo para mexer ali nas suas redes sociais, ali no seu WhatsApp, no seu Facebook, ver ali um vídeo no YouTube ali. Pessoal, para isso, o aparelho ele vai funcionar muito bem, tá? Pode ser que com o tempo... Porque o que acontece, pessoal? O que faz o aparelho... Também um aparelho intermediário que não tem tanto poder de processamento travar, passando o tempo, exatamente as atualizações dos aplicativos, tá? Os aplicativos vão atualizando e automaticamente o tamanho do aplicativo ele vai ganhando mais peso ali no aparelho, então isso vai fazendo o aparelho travar também. O correto, eu posso estar enganado. Se alguém discorda de mim, coloca aí nos comentários que nós trocamos uma ideia. Mas no meu ponto de vista, um aparelho Android as pessoas deveriam fazer uma formatação nele de pelo menos 6 em 6 meses. Para quê? Para que as pessoas fazendo isso, o aparelho ele ia ser zerado, ia voltar do zero e a pessoa ia ter um fôlego a mais com o aparelho, tá? E lembrando, sempre que formatar um aparelho, pessoal, eu faço muito de trazer os dados de outro celular para o novo tal, mas pensando de uma forma mais abrangente, se você trazer os seus dados, claro, vai ter dado que você vai trazer imagens, vídeos, essas coisas assim, mas vamos supor aplicativos. Se você trazer os aplicativos, pode ser que venha com alguma falha que já estava dando no outro aparelho. Então o mais correto é você só passar a sua conta
né, passar a sua conta, e os aplicativos que você quer, você instala manualmente, porque isso vai facilitar, vai fazer o aparelho trabalhar melhor, porque ele não vai trazer possivelmente resquícios, até mesmo de aplicativos que foi desinstalado do outro aparelho. Ele não vai trazer esses resquícios, tá? Então isso vai fazer o aparelho ter um desempenho e trabalhar melhor para vocês, tá? E como eu falei, a pessoa, o deficiente que não for tão exigente, esse aparelho, pelo preço que ele foi lançado, e segundo rumores, você já consegue encontrar esse aparelho até mais barato do que esse valor, é interessante. Agora, para aquelas pessoas que trabalham com fotos, trabalham com vídeo, com criação de conteúdo, eu não indico esse aparelho, mas indicaria para um aparelho secundário. Às vezes a pessoa quer diferenciar um aparelho do trabalho para um aparelho pessoal. Esse aparelho eu indicaria para um aparelho secundário, não para um aparelho primário, para uma pessoa que mexe com fotografia, com edição de vídeo e com outras coisas assim pesadas, né? Conteúdos, vídeos e entre outras coisas aí. Tá certo, pessoal? Que eu ia falar mais sobre esse aparelho. Ah, tá. Que eu comentei uns minutos atrás sobre a One UI da Samsung. E o porquê que eu dei ênfase a isso? Porque a Samsung agora, pessoal, ela está começando a trazer a One UI completa em todos os seus aparelhos. Ela não está trazendo em muitos, ainda tem aparelhos com a One UI Core, mas são poucos. E o porquê que eu falo isso, pessoal? Porque eu já tive experiência, e não foi uma vez só, tá? Com aparelhos que tem a One UI Core, e que, cara, o talkback trava, ele começa a dar clique fantasma no aparelho, tá? Principalmente com o tempo. Quando o aparelho é novo, não. Mas com o tempo, nossa, o aparelho ele vai travando, vai tendo uns travamentos maiores do que com a interface principal, né? Com a One UI principal da Samsung, tá? Talvez, se a Samsung cortasse essa One UI Core e só trazesse com a One UI normal mesmo, pode ser que o desempenho dos aparelhos melhore, tá? Que é o caso desse aparelho, do A06. Ele vem com o Android 14 e ele vai ser atualizado para 2 anos, pegando até o Android 16, e ele vem com a One UI 6.0, se eu não estiver enganado. E a One UI normal possivelmente vai ter todos os recursos que tem na One UI que um S23 tem, um S24 tem. Claro que não vai pegar todos os recursos que esses aparelhos têm, porque são linhas diferentes, tá? Mas é isso, pessoal. Vocês viram esse lançamento da Samsung? No meu ponto de vista, sim, é vantagem comprar, mas a pessoa se atentando naqueles pontos que eu falei. Se não for muito exigente, se a pessoa não trabalhar com fotografia e for usar o aparelho como principal, se a pessoa trabalha com fotografia ou trabalha com vídeo e quer esse aparelho, use esse aparelho como um segundo aparelho, porque senão a pessoa vai sim sofrer com esses conteúdos mais pesados. E uma outra coisa, jogos, pessoal, não é um aparelho voltado a jogos. Você vai conseguir jogar? Vai. Só que quando você instalar algum jogo, procure deixar o jogo no mínimo possível, tá? Para ele ter um desempenho. Até porque esse aparelho, a tela dele tem uma taxa de atualização de 60 Hz. Então 60 Hz, pô, eu acho que já dava para ter colocado 90 Hz nesse aparelho. Mas ainda tem muito aparelho que traz ainda essa configuração de 60 Hz. Os iPhones, eles estão aí de prova, tá? Eles estão colocando agora 120 Hz e não é em todas as linhas. Então a maioria dos iPhones ainda tem 60 Hz de frame rate da tela. E eu não falo isso criticando não, porque eu sou usuário de iPhone, já fui usuário de Android com 60 Hz, já fui usuário de Android com 90 Hz, ainda não consegui pegar um aparelho com 120 Hz, mas pretendo.
E no Android tem aparelhos até de 165 Hz, né, de atualização, que aí já são os aparelhos gamers, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando mais sobre os aparelhos gamers, coloca aí nos comentários que eu vou dar uma pesquisada e vou trazer um vídeo para vocês. Mas voltando lá, né? Então, por conta disso, em jogatinas, não vai ter tanta fluidez quanto um aparelho de 90, 120, 140 ou 165 Hz de atualização, tá? Então, você vai conseguir jogar, mas pode se preparar que com certeza você vai ter ali um engasgo, um ou outro ali no meio do jogo ali, tá? Então, é isso, galera. O que vocês acharam? Vocês acharam que é um aparelho que é bom a pessoa estar de olho, ou até mesmo para dar de presente para um pai, para uma mãe, para um filho, para um sobrinho, ou até mesmo, como eu falei, comprar para si próprio, tendo se atentando com essas ideias que eu passei, ou para quem trabalha com conteúdos, usar ele como aparelho secundário. O que vocês acham? Vocês concordam? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Coloca aí para nós bater aquele papo legal. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e coloca aí nos comentários qual outro aparelho que vocês querem que eu dou a minha opinião aqui no canal. Que eu tô fazendo essa modificação no canal e parece que tá dando bom. Eu agradeço muito as pessoas que estão curtindo os vídeos, os últimos vídeos que eu postei, tá? E coloca aí nos comentários qual aparelho que vocês querem que eu comente aqui pra vocês. Beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.